Como que você está? Tudo bem? Tudo bem. E com você? Ai, tô muito bem. Desculpa meu surto semana passada, mas foi tão importante, gente, para você ver que cada surto, assim, como dizer, né? Às vezes eu me sinto meio apreensiva de dizer isso para algumas clientes que às vezes estão passando por um momento difícil. Eu falo, para prestar atenção, qual que é o ponto positivo? Que é difícil às vezes, né? Da gente entender, meu Deus, por que que eu tô passando por isso? E eu realmente estava num lugar muito. Fazia muito tempo que eu não estava nesse lugar semana passada. Aconteceram muitas coisas que se encadearam, né? Tava até pensando, meu Deus, faz uma semana, parece que faz um mês. E eu fiquei Uhum. muito mal mesmo. Segunda-feira, de domingo para segunda, foram 24 horas muito difíceis mesmo. Mas foi tão bom no sentido de, graças a Deus, ter essa percepção, né? E te agradeço eternamente por você ter se proposto, né? Enfim, a marcar a sessão e tal. De perceber, cara, tem uma coisa errada, sabe? Não é normal entrar nesse lugar assim. Claro, foram um monte de fatores, mas não era normal. E foi uma semana de acolhimento a mim mesma, sabe? De voltar a fazer tantas coisas que me fazem bem. Nossa, já tive tantos insights, eu acho inclusive, não sei, né? Não vou falar ainda, mas eu acho que vocês vão ser a minha última turma no digital. Acho que eu não vou mais fazer por um tempinho. Não pra vida toda, mas tô pensando nisso. E aí foi tão bom pra me realinhar em tantas coisas. Tô muito bem, graças a Deus. Foi muito bom. Que bom, É Jennifer. a males que vem para bem, né? A gente precisa, às É, vezes, de um momento assim meio ruim pra gente se um reconhecer. chacoalha. E de perceber, na verdade, que é um momento de mudança. Eu já sabia que eu tava num momento de mudança na minha vida, mas eu acho que eu não tava querendo aceitar ele, sabe? E daí foi bem bom isso. Mas vamos ver se é isso. Estou absorvendo ainda todas as informações dessa última semana. Mas estou muito animada. Estou reconectada, posso dizer assim. Então estou animada, inclusive, para vir aqui para trazer essa energia de volta aqui para vocês. Estou bem feliz em estar aqui conectadas com vocês para trazer essa energia. Então, hoje, inclusive, o nosso tema era de uma aula de missão, visão e valores, né, empresariais. E que eu acho que vem a calhar perfeitamente. Tô feliz de estar nessa energia para falar disso com vocês, porque essa semana, né, só para eu contextualizar. Essa semana então eu acabei meditando bastante, fazendo muitas práticas que me trazem para o meu centro. E é muito doido, né? Quando a gente se conecta com quem a gente é, as coisas fluem, né? Então já muitas coisas fluindo essa semana. E inclusive tem as meninas que estão aqui na guest house que eu falei, meu Deus do céu, gente, pessoas perfeitas se conectando e tal. E eu acredito muito, né, que e vocês sabem disso, que as coisas fluem quando a gente está conectado com a gente, né? Então tem que ter sim estratégia, que é o que a gente fala. Tem que entender sobre comunicação e até tava pensando em você hoje, inclusive, Bárbara, antes da gente entrar aqui na aula, porque eu me lembro muito daquela nossa sessão de fazer, lembra de para fazer um bolo que tem a sua cara, a gente antes precisa entender um bolo de fubá, né? E foi essa metáfora eu usei pela primeira vez com você naquela sessão, tentando te explicar o porquê que era importante às vezes da gente entender os porquês, né? E, e tava pensando, inclusive, pela minha jornada, falando, nossa, como é importante entender a jornada de comunicação, sabe? Que eu quero dizer jornada de comunicação? Que era um conhecimento que eu não tinha antes, e que eu fui adquirindo ao longo desses anos, que é isso, de entender nível de consciência do seu cliente, de entender de narrativa, porque no começo, boa noite, Lai, tudo bem, meu amor? Gente, saudade de Tô vocês. contextualizando aqui para Bá, que
primeiramente pedir desculpas. Semana passada foi uma semana muito louca pra mim. Ah, foram 24 horas muito loucas, mas foram extremamente necessárias para eu voltar pro meu aprumo. Hoje a aula, o tema já era missão, visão e valores de empresa, né? De empresa. E que o quanto, né? Eu parei para pensar, para rever esse conteúdo dessa aula de hoje. O quanto é importante a gente entender, gente, não tem como escapar. Eu tava lembrando de uma aula, né, contextualizando o que eu tava falando pra Bárbara, uma sessão individual que a gente fez e que a Bárbara me falou assim, era uma coisa meio que assim, posso compartilhar, Bárbara? O que você me falou naquela sessão? Pode, pode sim. A Bárbara, ela Você até vai me relembrar, que eu não tenho tão nítido. era um momento um pouco de frustração, que a Bárbara, ela entendia as questões de existir, metodologia e jeito de fazer, mas ela queria fazer do jeito dela, né? Ela tava com essa frustração de, ai, mas eu queria fazer do meu jeito. E eu, é engraçado porque eu me identifico muito com a Bárbara, e na época eu até falei assim, Bárbara, eu juro que eu te entendo, né? Porque eu senti que a Bárbara tava assim, Jimmy, eu não quero metodologia, eu quero fazer do meu jeito. E aí, você quer falar alguma coisa, Bárbara? Não. E aí, eu lembro que eu falei assim pra É a Bárbara. pura verdade. É uma coisa estranha em mim, assim. É como se alguém viesse me ensinar um passo a passo, é como se eu fosse virar uma fraude, assim, sabe? É como se Muito. eu precisasse descobrir os meus passos Mas é muito e interessante. dar-lhe e bater a cabeça. Mas Oh, é muito interessante. Então, contextualizando para essa semana, né? E daí eu, só para lá entender, e o que que eu falei para Bárbara na época? Eu usei uma metáfora, eu falei assim, Bárbara, pra gente fazer um bolo que tenha a sua cara, né? Tipo um bolo de confeiteiro, eu não sei, que seja com purpurina e borboletas e creme fouettée, enfim, que seja, a gente precisa entender o passo a passo do básico, porque se eu nunca fiz um bolo e de repente eu quero fazer um bolo com a minha cara, eu vou misturar um monte de ingredientes sem saber exatamente como que faz e com a expectativa de criar um bolo de purpurina e borboletas e vai sair uma placa solada, né? Então a gente precisa passar por esse processo. a bolo, né? Hã? Oi? Tá com... Eu falo assim, até virar bolo nessa experiência tentativa e erro. Exatamente, é Oh, exatamente isso. E o que eu tava explicando, né, e eu tava tomando consciência essa semana que pelo ter tido, né, esse momento de dificuldade, de surto, né, vou chamar meu mini surto na segunda, foram muitos fatores que me tiraram do meu prumo. Mas assim, de voltar e falar assim, gente, né, para me reconectar, ver a importância disso e ver a importância de ter entendido tantas receitas de bolo para eu estar aonde eu estou hoje, para eu ter clareza, para eu ter, sabe, opa, esse caminho aqui tem que recalcular a rota. A rota tá aqui, só que agora eu tenho ferramentas e clareza dessas ferramentas de um jeito que eu posso dar um novo tiro para essa rota com essa clareza que eu não teria adquirido se não fosse justamente tentando fazer bolos. Vocês entendem isso? Então, e a vida é sobre isso, né? É sobre a gente adquirir uma habilidade, uma receita de bolo, implementar, fazer. A gente falou daquela aula de desenvolvimento de habilidade. Fazer, até a hora que a gente absorve a habilidade. Aí a gente começa a falar assim: agora eu vou fazer a receita do meu jeito. Agora eu posso colocar o meu ingrediente mágico, que é a minha alma, né? Então, o que eu tava falando pra Bárbara, que é uma coisa assim, realmente, é muito difícil de construir um business sem a gente entender ferramentas de venda. O que que é, sim, o que que é venda? Comunicação. Dentro de comunicação, o que que é uma narrativa? Quando eu uso a palavra narrativa, tá claro pra vocês o que que é narrativa? É. Eu vou repetir mesmo assim, porque tá me dando aqui no não, não texto. está claro. Tá, legal, ótimo.
Eu acho super legal a gente voltar nesse tema. Eu acho que eu já, talvez eu tenha falado mais na mentoria, como você fez individual comigo, Bárbara, talvez a gente não tenha batido tanto nessa tecla. O que que é uma narrativa, né, gente, que eu acho que é muito importante, né? Então, comunicação, a gente falou muito de passos no review, inclusive, de níveis de consciência, vocês lembram disso? De nível de consciência, de onde que a pessoa tá, de vendas, de tomada de decisão. Só que tem uma coisa que é muito forte para o ser humano, funciona muito bem, que é contar histórias, né? A gente passou muitos conhecimentos através de histórias, né? Os índios, os indígenas, nossos ancestrais, como que eles passavam os conhecimentos? Através de histórias, né? De contos, né? Vocês pequenas com certeza ouviram contos que tinham, né, ensinamentos. Então, isso é algo muito forte para a gente se comunicar. Dentro disso, metáforas são um tipo de história que você vai contar para ensinar algo. E aí tem uma coisa que eles chamam dentro, né, contextualizando dentro do digital e tal, que é narrativa. Mas eu quero trazer essa visão e reforçar para quem já escutou, mas eu vou reforçar o que que é narrativa dentro do que eu entendi hoje como narrativa, que eu quero explicar para vocês, não só como uma ferramenta, mas o contexto por detrás disso. Uma coisa que me trazia muita dificuldade antes para gerar comunicação, e aí pense que seja uma comunicação no digital mesmo, tá? Vou usar o Instagram porque acho que é a ferramenta que todo mundo tá com conhecimento, mas você pode pensar em qualquer ferramenta de comunicação que seja, então, de curto momento, né? De uma conexão rápida, tipo a primeira vez que eu vejo a Bárbara, se eu contar uma história para ela, eu vou prender mais a atenção dela. Mas se ela tá no meu Instagram, tá me seguindo, e existe uma narrativa por detrás, ou seja, sempre tem uma história no fundo contada. É algo que aprende mais a atenção da pessoa. Ela entende que é uma historinha que está sendo contada e que tudo aquilo está em relação àquele conto. Então, a Bárbara tem filho, ela vai entender um pouco mais o que eu quero dizer, mas ela também está com criança o tempo todo, então ela vai entender. Sabe quando você conta uma história para uma criança? Você já inventou história para os teus filhos, Bárbara? E às vezes eles não pegam e falam assim: ai, mãe, mas eu queria uma princesa rosa. Tipo, né? Eles enfiam o personagem da cabeça deles naquela história que você está contando. E aí você tem que enfiar aquela princesa dentro da história e botar a princesa. Não adianta você falar, ai, daí tinha uma princesa rosa, ponto, e acabou. E a princesa rosa tava lá como coadjuvante. Essa criança quer que você. Tem que ter vida. Ela quer que você coloque a princesa na história. E aí toda a história se torna interessante com aquela princesa a mais. Então, vou pegar de novo o Instagram como ferramenta para vocês visualizarem o que eu tô querendo dizer. Uma narrativa é quando tudo que eu pego da minha história, do meu dia a dia, por exemplo, vamos imaginar fazendo um stories, tá? Eu pego meu stories e eu coloco na narrativa da principal mensagem da história que eu quero contar para as pessoas. Então, sei lá, vou dar um exemplo de um stories que eu fiz hoje, tá? Pra Guest, aqui pra fazenda para o nosso empreendimento com meu marido. Eu fui lá pegar alface, tem umas clientes aqui, meu marido hoje, as nossas cozinheiras, segunda-feira, tem menos cliente, geralmente estão todo mundo de folga, então meu marido que foi pra cozinha, e ele pediu, pode pegar lá alface? Eu falei, claro. E eu adoro a nossa na horta, é uma delícia. E aí peguei aquele pé de alface lindo, maravilhoso e tudo mais. E eu poderia só ter tirado uma foto das meninas e ter postado, né? Eu até postei essa foto das meninas ali no meu stories, olha que engraçado. Ótimo, vou pegar esse exemplo para mostrar para vocês. Eu peguei a mesma foto, o mesmo vídeo e eu postei no stories do Rodrigo
Só que o que que eu fiz no stories do Rodrigo? A historinha que eu contei, que é real, obviamente, né? Porque a gente tem que ser verdadeiro. A historinha que eu contei foi assim: gente, olhe a alface que os hóspedes de hoje vão comer. Além de orgânica, vai vir com uma dose extra de amor e fofura. Porque eu tava com as minhas filhas carregando e tal. Então eu peguei aquela foto, em vez de só postar, que eu poderia ter postado, alface orgânica. Tá vendo? Eu coloquei a alface orgânica na história, coloquei os, os personagens que são as minhas filhas dentro dessa história e coloquei na história. Não vai ter foto do jantar, mas a pessoa entendeu que aquela alface é orgânica, tá indo com fofura e está indo para o jantar dos hóspedes. Então, eu coloquei uma cena cotidiana e coloquei lá. Essa alface a gente colheu, ia ter o suficiente para os hóspedes, inclusive para mim que queria comer um pouco de alface. No meu stories, o que que eu fiz? Eu peguei o mesmo videozinho, só que no meu stories eu coloquei algo do tipo colhendo alface orgânica para o jantar. Aonde o quê? No meu Instagram eu compartilho o meu estilo de vida, por quê? Porque eu acredito em sucesso integrativo, eu acredito que não é só o sucesso no trabalho, que é a qualidade de vida, alimentação e tudo mais. Me coloquei ali que era alface orgânica. Então, narrativa é a história que você está contando o tempo todo. A história que eu estou contando o tempo todo no meu Instagram é que é possível ter um sucesso integrativo, que é possível você ter sucesso com os teus filhos, com o seu marido, claro, sendo realista, você ter sucesso no seu trabalho e dá para fazer tudo. A história que eu conto para ali, que a gente conta ali com o Rodrigo, qual que é essa história? É que existe um lugar, que é aqui, que é a fazenda, e esse lugar é um lugar regenerativo, que você vem e você recupera a tua energia. Você chega exausto e aqui você se conecta com a natureza, se conecta com você mesmo, se conecta com as pessoas com quem você veio. Às vezes você escuta nossas histórias e você volta daqui reenergizado, vivendo a vida de verdade de novo. Então, tem uma história, uma narrativa por detrás. Não são mensagens soltas. E a mesma coisa vocês podem fazer, né? E aí até tô lembrando da Lai, porque a gente falou do Instagram dela na última conversa. Quero saber, inclusive, como que foi essas 2 semanas. Mas o Instagram de vocês também pode ter uma história, né? Aí, qual que é, conectando com a aula de hoje, missão, visão e valores, tá? Qual que é a história da Bárbara? Porque a história do meu Instagram, ela não foi assim inventada, ela não foi, ela não é descontextualizada, ela está contextualizada com aquilo que eu sou e com aquilo que a minha empresa quer mostrar para as pessoas, que é possível ser a sua melhor versão, né? Minha logo é Be Your Better, ser a sua melhor versão, que não é ser a melhor versão, é ser sua melhor versão todo dia, que é possível ter sucesso em tudo, né? Contanto que seja realista. E os valores da empresa, da Fazenda do Francês, é mostrar para as pessoas que é possível se reconectar, se reenergizar através da natureza, através de um lugar, que dá para ter esse lifestyle, que dá para curtir isso, que a gente está aqui disposto a compartilhar isso. Então, sempre tudo que vai estar acontecendo, a pessoa vai escutar meio que essa história. Olha, tudo que acontece ali em volta tá conectado com a historinha que eles me contam todos os dias. Só que, é claro, né, que vão ter empresas que vão contar aquela história, né? Então, por exemplo, pega uma marca como a Coca-Cola. Vocês lembram como que eram os anúncios antigos da Coca-Cola, muito tempo atrás? Alguém lembra o que que vocês viam? Deixa eu ver se eu acho uma imagem rapidinho aqui. Eram em família, não eram? Exatamente. Famílias em domingos, na mesa, não é? Exatamente isso. Ó, deixa eu te mostrar. Aqui, ó, puxei um aleatório.
Compartilhar a tela. Ó, anúncios antigos da Coca. Ó, aqui uma menina, tipo, nem a garrafa de Coca tá aqui, ó. Tá vendo? Em- No ladinho, ela não tá nem na cara do anúncio, né? Aqui, ó, todo mundo é amigo. Ó, aqui, a Coca-Cola. Opa, essa menina é bonita, saudável, num relacionamento saudável. Essa daqui tá feliz num relacionamento. Coca-Cola tá envolvido sempre, ó, que eles estão todos entre amigos dando risada em volta de uma Coca-Cola. Ó, aqui, ó, todo mundo feliz. Então, a história que a Coca-Cola contava no começo tinha muita relação com você ser bonito e ter relacionamentos, momentos felizes. Coca-Cola estava envolvido com você compartilhar momentos felizes. É, ó, aqui, ó. Pausa para uma Coca-Cola. Não tá falando sobre a Coca-Cola, tá falando sobre a pausa. Essa era a narrativa da Coca-Cola. Se você parar para pensar em outras marcas, é uma história que conta por detrás. Da onde que veio essa história? Ela veio de uma clareza de missão, de visão, de valores que essa empresa dedicou, né? Eu tenho assim uma mistura de eu tenho raiva, né, no sentido de Coca-Cola, porque eu acho um absurdo essa bebida, a quantidade de pessoas que bebem Coca, etc e tal, né, nesse sentido. Mas eu tenho certeza que eles começaram com um propósito, realmente achando, sei lá, que eu acredito, assim, que deveria ter um propósito de divulgar a felicidade e as pessoas por detrás realmente acreditarem que deixava as pessoas mais felizes. E, ó, eu acho que eram os valores deles, talvez unirem as pessoas, assim como inclusive são os valores de algumas cervejas, né? De a cerveja promove um momento feliz entre amigos. Pode promover o alcoolismo também, mas também pode promover um momento de socialização. Então, qual que é a história que a tua empresa quer contar? Mas que tenha, obviamente, relação com quem você é, com o teu propósito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas voltando só para eu falar do que aconteceu essa semana, eu falei assim, gente, né, eu me desconectei de mim mesma ao ponto de ter esse meio nesses últimos tempos, né, desconectar. Enfim, para mim, Jennifer, no nível que eu tô, eu chamaria isso de desconexão. É, mas foi muito bom porque eu pensei assim, gente, mas eu aprendi muito sobre narrativa, eu entendi a importância de contar a história dentro de uma marca, de entender de níveis de consciência, que antes eu olhava, que nem você, Bárbara, que eu lembro daquela conversa, você falou assim, pô, mas eu não quero aprender essa receita de bolo. E eu tinha toda essa resistência e eu não tinha integrado isso ainda, eu via isso ainda como um passo a passo, um seguir. Agora eu vejo que virou essa chave, que tipo, eu não preciso mais seguir um passo a passo até que não seja meu, porque eu entendi o conceito, eu entendi a importância, ela integrou, ela agora faz sentido. Antes para mim era só uma receita de bolo e eu não via como isso se integrava com quem eu era. E hoje em dia eu realmente acho legal, inclusive, como que eu posso mostrar esse momento que eu acho super delicioso de buscar alface com as minhas filhas e isso fazer sentido e conectar com uma história que aquela pessoa tá. Na verdade, ela tá vendo o Instagram da Guest porque ela quer ouvir um pouquinho dessa história. Ela quer saber como que é ela estar lá no meio do mato, no meio da roça, né? O pessoal tem esses questionamentos às vezes. Então, qual que é a história que a Bárbara conta, né? É, pô, que justamente se você faz homeopatia, né? Se você se cuida com homeopatia, tem uma prevenção. E, de novo, você não precisa compartilhar a sua vida pessoal, mas imagina que você compartilhasse a sua vida pessoal lá no Instagram. Olha, tipo, né, eu tenho homeopatia porque eu me sinto equilibrada emocionalmente. Esses são os momentos de alegria que eu tenho com minha família, que eu sinto que é uma família relativamente equilibrada emocionalmente. Todo mundo usa homeopatia na minha casa. Então, é uma história que eu tô contando, mas que tá atrelada, não é uma história perdida, que antes eu fazia muito conteúdo assim, né? Tipo, eu contava uma história perdida sobre algo que eu queria, que eu achava importante transmitir pra pessoa, tipo,
Gente, eu preciso falar isso aqui pra vocês, mas era um conteúdo perdido, que não se conectava a uma história, uma narrativa, que é essa palavra. E hoje em dia eu entendo que se eu pegar cada pedacinho, a narrativa é como se fosse o fio condutor dos diferentes conteúdos. Ah, tá, porque ela tá sempre no fundo, a Jennifer sempre tá contando essa historinha que dá pra ter uma vida com tudo, que dá pra comer orgânico, que dá pra trabalhar, que não sei o que lá. Ah, que legal, essa historinha me dá fé, esperança. A Bárbara tá sempre contando essa historinha aqui, que dá pra usar a homeopatia como um método preventivo ou de saúde, que legal essa historinha. Tem essa cara de narrativa. Só que essa narrativa, só como ferramenta, ela não tem alma, né? Então, e é por isso que no começo, quando a gente tá aprendendo a receita de bolo, a gente não consegue botar a alma do jeito que a gente queria, né, Bárbara? Porque a gente tá, às vezes, meio focada em, eu tenho que seguir o passo a passo. Então, existe essa frustração de, pô, eu não tô sendo eu. Mas é porque até você integrar aquela habilidade, que é bem aquela aula de desenvolvimento de habilidade, né? Que eu falei com você, lembra? Que antes cai a curva, a gente se sente justamente, meu Deus, eu tô seguindo essa receita de bolo, nada a ver. Hum. Pô, que dificuldade, que coisa horrível, cadê? Eu não tô sendo eu, tá difícil aqui, não sei o que lá. E de repente você fala, entendi, agora faz sentido. Só que, né, uma coisa que eu tava muito focada em aplicar os passos a passo do bolo, porque eu tava precisando. E agora que eu integrei e que eu pude me conectar comigo mesma, eu tô me sentindo mais livre para poder criar. É isso que eu senti essa semana, sabe? Nossa, eu tava tão conectada em seguir o passo a passo que eu me desconectei da minha alma. E é justamente o que eu não acredito, assim, né? Eu acredito que tem que ter alma em tudo. Então, foi muito bom essa semana porque eu me conectei. A minha alma voltou a ser a prioridade do negócio, mas porque eu percebo agora que o passo a passo está integrado. Eu precisei passar por esse momento de absorção do passo a passo, de desconexão de mim mesma para integrar uma habilidade, porque eu sou muito alma, porque se eu seguisse só meu coração, minha alma, eu nunca ia botar o passo a passo, porque eu ia falar, não, isso aqui me desconecta, isso daqui me desconecta. Mas eu precisei vivenciar isso para integrar esse conhecimento e para agora falar, gente, foi ruim, eu surtei, mas agora eu entendi que eu precisava botar essa energia, desenvolver essa habilidade que eu não queria, e agora eu entendi que agora é só botar minha alma. Tá fazendo sentido ou tá um papo muito louco? Não, tá tudo bem. Eu entendo isso que você está falando. Entende? Então, hoje a aula. Ficou claro o que é narrativa, Bárbara? Bom, super. Melhorou bastante para mim esse entendimento. A gente ouve muito essa palavra, né? Atualmente, em política e tudo. Sim. Mas você deu um exemplo, assim, que ficou bem claro mesmo. E eu vi que falta muito isso, né, para mim, assim. Acho que no tete a tete tem, mas eu não estou conseguindo passar isso na mídia, né? Na mídia Isso. social. Como que você pode fazer na mídia, tá? É, deixa eu compartilhar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Deixa eu ver um cantinho. Lai, você tá com a gente ou não? Não sei se a Laísa tá por aqui. Se é tipo ela tá comendo e fechou a câmera ou se ela foi para outro lugar. Cadê? Aqui, aqui. Como é que pode fazer, né? Eu sei que tem. Elimina um pouco assim, né? Tem os níveis de consciência que são muito importantes, que são muitas aberturas de muitos conhecimentos que a gente precisa envolver e integrar, né? Mas imagina que você já integrou toda a questão de nível de consciência, de topo de funil, etc e tal. E agora, o que que você seria legal você entender e pelo menos eu vou compartilhar com vocês o que para mim faz mais sentido como implementar uma narrativa, tá?
a primeira coisa de eu entender na narrativa é assim, qual é a principal mensagem que eu quero passar? Qual é a principal mensagem que eu quero passar? E essa principal mensagem, agora eu vou falar uma coisa mais técnica, tá? Mas pensa em coração, assim, cara, qual é a principal mensagem que eu quero passar? Aqui eu quero que você traga o coração. Mas aí ela tem que se conectar com a mente, né? Com a estratégia, é isso que a gente tá falando. Então, essa principal mensagem, ela tem relação com o que você entrega, tá? Porque a principal mensagem que eu quero passar é que, sei lá, feijão com arroz faz bem para a saúde, mas não, o que eu quero entregar é homeopatia. Pô, então tem que conectar, né? Adianta eu ficar falando que arroz e feijão é a melhor comida do mundo, mas eu quero vender homeopatia. Lembrando que vender é o jeito, a ferramenta que eu quero ajudar as pessoas. Então, assim, qual é a principal mensagem? Eu, Jennifer, a principal mensagem dentro da minha empresa, dentro do meu business, sempre foi, né? E sempre vem me acompanhando, essa visão bem de ter sucesso na vida como um todo. Tem muito empreendedorismo e tem muito autoconhecimento, né? Tem muito isso. Sempre são coisas minhas. Então, quando eu vendo um produto e falo, olha, dá para você faturar mais no consultório sem se perder de quem você é. Dá para você faturar mais no consultório, tendo qualidade de vida. Percebe que tá envolvido a minha principal mensagem. Tá envolvido com a minha principal mensagem. Então, os dois têm que se conectar. Então, a minha principal mensagem inclusive, o nome desse produto é sucesso integrativo. Acredito que dá para ter tudo e eu quero muito passar isso daí para a persona dentro do Instagram atual da área de saúde, porque eu me conecto com esse propósito por conta da minha história como médica veterinária. Então, essa é a minha principal mensagem. Qual que é a principal mensagem da Guest? Reconecte-se, né? É a pessoa, é um espaço regenerativo. A gente quer que essa pessoa volte recarregada. Então, eu tenho que entender qual que é a principal mensagem que eu quero trazer nesse meio de comunicação. Então, eu te pergunto, Bárbara, qual é a sua principal mensagem? É para eu responder? Eu penso que acho que eu não consigo ser concisa, assim, igual você foi, né, com duas palavras, empreendedorismo e autoconhecimento, né? Demorou para eu chegar nessas duas palavras. Mas, hã? Eu respondi Demorou, essa pergunta muitas imagino. vezes para eu É, chegar só em duas. é, acho que minha principal mensagem é que a gente pode Ai, ter saúde ou recuperar a nossa saúde. desculpa, só caiu um troço aqui. Hum, eu me perco aqui em tanta coisa que passa na minha cabeça, né? Mas minha questão é assim, ai, vem tratar com homeopatia, porque homeopatia é tudo de bom. Não é isso, assim, eu tenho muita vontade de que
as pessoas que estão nessa busca, né, de tratamentos profundos, tratamentos curativos, você está falando muito em prevenção, né, mas a gente trabalha muito com cura de doença crônica e isso é muito pouco falado, né? Porque parece que na medicina não pode mais falar de cura, né? Estranho isso, né? E Mas na realmente homeopatia a tá gente muito fala e difícil com essa vive a questão de. cura. Sim. Mas você não pode mais querer curar? Como assim, né? Não por, é porque nesse tipo de raciocínio realmente a gente vai só conseguir controle, a gente não vai conseguir cura, mas a gente consegue cura com É, outras eu sei, formas de fico abordar, triste e a também homeopatia é deles uma colocar. delas. Fico triste também com eles sabotarem tanto essa palavra, mas, né, não pode Eu não prometer. estou te ouvindo direito, cortou. Eu também fico triste que o pessoal seja tão restritivo com a palavra cura, porque eu entendo que vão Percebe ter, isso? vão ter as pessoas de má fé, né, que vão utilizar ela de uma maneira meio, ah, vem cá que eu vou te curar, e não sei o que lá, e aí é por isso que eles. É, Mas existe a cura, né? E não falar, eu acho que também a gente deixa de gerar fé nas pessoas, que é possível. Mas dá pra você falar isso de outra maneira. mas a minha cura não é pela fé, né? Mas é Sim. uma questão assim de lógica. Olha, se existe ali um erro no sistema, o erro pode ser corrigido, né? Enfim, Ótimo! não vamos entrar nesse mérito, mas assim, é o que eu mais desejo, que as pessoas que estejam em busca desse nível de melhora, de compreensão de si mesmas, sabe, de terem uma saúde autônoma que funcione por si só, e queiram experimentar bem-estar em todos os níveis, que elas saibam que existe a homeopatia como uma poderosíssima ferramenta terapêutica. Acho que é esse meu desejo, é divulgar isso. Que está muito abafado, né? Muito pouco falado, e falado muito atravessado, né? Mas ó, justamente, o que que você pode sempre trazer, assim? É um rolo a minha cabeça, né? Não, mas é normal. Assim, gente, outro dia eu devia ter. Eu peco, assim, de não fazer. Outro dia eu dei uma limpa aqui no meu escritório e eu tirei uma pilha assim, ó. Imagina, eu tô nesse escritório aqui há 3 anos. Uma pilha assim. De quantas vezes eu escrevi método, escrevi valores, escrevi não sei o que, escrevi promessa, escrevi nome. Porque é um exercício. A gente. Vocês conhecem Cuidação, assim, ó. aquela frase, né? Eu preciso de 3 horas para escrever um texto de 3 páginas, mas eu preciso de 3 dias para escrever uma frase. Então, assimilar, colocar, encurtar, objetivar é difícil, é um exercício, né? Muito, muito importante, que eu acho ele muito legal, inclusive, para a gente fazer na fala. E eu acho que, inclusive, o Instagram, ele é uma boa ferramenta de treinamento, de assim, deixa tentar ser objetivo, conciso, claro, né? Então é um exercício, então é normal. E eu acho que é um exercício que a gente precisa ter em mente e botar em prática. Mas, voltando aqui para o teu caso. Então, a tua narrativa é sobre recuperar. Eu adorei, porque ó, a gente não pode mais falar de cura e tal, realmente é bem complicado. Mas eu amei você usar essa metáfora. Erro no sistema. E a gente pode corrigir esse erro. Porque você não está falando de cura, você está falando de erro no sistema. E você pode falar disso, sabe? Essa pode ser talvez o seu jeito de comunicar, sabe, Bárbara? Que eu acho super legal. Então você pode, sabe, contextualizar, falar, gente, então, né, a gente todo mundo tem os nossos sisteminhas, sistema nervoso, sistemas, às vezes o sistema emocional, às vezes eles têm uns errinhos.
E a gente pode usar essa ferramenta, a gente pode usar a homeopatia, a gente pode usar essa aqui para corrigir. E aí você não fala de cura, de correção de erro de sistema. Achei maravilhoso. Acho super legal você poder usar isso, tá? E acho que a princípio não deveria ter problema, porque você não tá prometendo cura. Surgiu agora, assim, eu nunca tinha me expressado dessa forma. Ainda Ah, vou me familiarizar com o que saiu da minha boca. e é assim, né? A gente faz um brainstorming aqui, né? Sempre, de uma maneira ou outra. Uhum. Então, é para isso que servem brainstorms também, para saírem insights e tal. Mas o que eu quero dizer é que a tua narrativa, ela tá meio que envolvida nisso, ó. Tá vendo? Vamos imaginar que você fizesse o que teu Instagram, que já é, né? Puramente profissional, você não mostra muito da tua vida pessoal. Então, qual que é o conceito do teu Instagram narrativa? É que existem erros no sistema e que tá tudo bem, que faz parte, todo mundo tem alguns erros no sistema e que esses erros podem ser corrigidos de diferentes maneiras para a gente recuperar a saúde, para a gente ter uma saúde, uma vida mais com qualidade de vida, né? Que você fala muito isso, longínqua, e ter bem-estar em todos os níveis e que a gente pode corrigir esses erros no sistema. Aí vamos pegar assim, tive uma consulta hoje, poderia estar falando sobre isso. Falei sobre isso na consulta. Eu vou contextualizar dentro dessa narrativa. Vamos dizer assim, tomei um café. Tomei 3 cafés hoje. A Bárbara foi lá e tomou 3 cafés. E sentiu que gerou uma ansiedade, porque geralmente ela só toma um café no dia. Aí ela quer compartilhar essa informação. Em vez de você compartilhar, gente, tomei 3 cafés e fiquei ansiosa. Parece que, sabe, fica tipo assim, tá falando de saúde, ok, mas não tá contextualizado no que a pessoa fala. Agora, se você assim, daí você tira a foto do café, você quer compartilhar. Como que eu posso, daí você pensa, como que eu posso colocar essa informação dentro da narrativa? Gente, lembra que eu sempre falo aqui de erro no sistema, ó? Eu amo café. Café, inclusive, é uma bebida que, se tomada em doses, etc e tal, pode ser boa, é um estimulante natural, maravilhoso. Mas também, como todos os excessos, o café em excesso, ele às vezes pode dar um errinho no seu sistema, onde ele justamente pode ter um desequilíbrio, etc e tal, te gerar uma ansiedade. E não é sobre você, sobre o seu sistema estar estragado. Ele só deu um errinho. Então, é importante a gente corrigir ele. Às vezes, se a gente está ansioso, está tomando muita cafeína, será que a gente não poderia justamente substituir isso por uma homeopatia que diminuísse a nossa ansiedade, que é o que está provocando a gente beber café? Entendeu? Você pegou uma situação, vamos dizer assim, comum do seu dia, que é você tomando café, percebeu esse fato, me gerou mais ansiedade, e aí você sempre tem que pensar dentro dessa narrativa. Então, a palavra é contextualizar. Como que eu posso contextualizar essa experiência, essa informação que fale sempre sobre a mensagem que eu tô querendo falar? Que é possível ter bem-estar em todos os níveis, que é possível ter saúde e que a homeopatia pode e é uma ferramenta legal. Às vezes, você não vai só falar de homeopatia o tempo todo, porque a tua mensagem principal não é tome homeopatia. A tua principal mensagem é ter bem-estar e saúde em todos os níveis. É importante que a gente pode ter saúde e que às vezes é só um erro no sistema e pode ser corrigido. Então, às vezes, você não vai vincular com homeopatia. Às vezes, só que as pessoas, elas querem ouvir o que você tem para dizer, mesmo que não tenha homeopatia, porque elas vai sempre estar contando essa historinha, elas vão estar absorvendo essa historinha, que nem a tua filha que, quero botar uma princesa cabelo rosa. Então, caraca, o café, ela acabou de pegar uma princesa do cabelo rosa, aleatório, e inseriu na história de como ter mais saúde, que era o café. Podia falar a gente pode falar mil coisas sobre o café. A gente pode falar que é um café arábica, a gente pode falar que o café
é, combina com chocolate, a gente pode falar diferentes temas, concorda sobre café. Mas eu peguei o café, que é um tema que pode ser como fazer um doce com café, como, não sei, pode falar qual é a melhor qualidade do café. Ela pegou a informação do café e contextualizou na tua história, na mensagem que Na você minha quer passar, narrativa. na tua narrativa. E a narrativa é esse fio condutor, que é qual que é a principal mensagem que eu quero passar para a pessoa. E dentro disso, quando fica claro, aí vai ficando cada vez mais claro. Pô, essa narrativa aqui, esse tema aqui, eu quero talvez trazer um nível de consciência, né? Ou não quero, eu quero. Aí a gente vai conectando os outros pontos de comunicação. Mas a narrativa é uma coisa que gera, né? Eu acho que antes mesmo de você querer conectar uma narrativa com um nível de consciência, só treina em fazer narrativa, sabe? Deixa eu colocar esse tema na minha narrativa, deixa eu colocar esse tema na minha narrativa. E aí, vamos para o que eu quero trazer para aqui para vocês, que de nada adianta, gente, a gente treinar, né? É que um não anda sem o outro, né? Não adianta a gente ter alma, mas a gente não ter a receita de bolo, praticar a receita de bolo para fazer da nossa cara. E também não adianta a gente só fazer receita de bolo e não ter alma, porque a gente, daí de novo, é aquela coisa que a gente é só mais um no mercado. E quando que acontece a mágica? É quando a gente traz a nossa alma e coloca a ferramenta certa, do jeito certo, para transmitir a melhor mensagem que a gente tem para transmitir, tá? Então, vocês treinaram a entender o que está dentro de vocês, só que nem eu falo, quando é só você, quando é eu empresa, ao longo do tempo, você vai vendo que você não consegue dar conta de tudo. Você não consegue ser a secretária, a médica, o marketing, né? Todo mundo da sua empresa. Eu acredito muito que você tem que saber fazer tudo, né? E por isso que eu falo, cara, se você nunca foi secretária do seu consultório, seja, que é assim que você vai ajudar a treinar a tua secretária. Mas a gente precisa entender que a partir do momento a gente vai ter que delegar todas essas funções. E para delegar, a gente precisa o que a gente chama de criar uma cultura de empresa. Já ouviu falar esse nome? Cultura de empresa? Tá. E a cultura de empresa, ela vem muito sobre entender o que é a cultura de empresa. É, na verdade, eu deixar toda a minha empresa falando a mesma linguagem, que seja para o cliente externo. O que a gente chama de cliente externo para vocês? É o paciente, quanto para o cliente interno. Então, quando a gente fala de uma empresa que já ganha uma proporção um pouquinho maior, que seja de 5, 10 funcionários, é sempre legal o empresário ou o core dessa empresa entender que os diferentes funcionários da empresa são o cliente interno. Ou seja, a minha empresa, todo mundo tem que estar conectada, entender todo mundo qual que é o propósito da empresa, qual que é a principal mensagem, quais são os sistemas de valores da empresa, né? Então, aqui nessa empresa a gente valoriza muito a produtividade, a proatividade. Ou nessa empresa a gente valoriza muito a honestidade. Ou aqui nessa empresa a gente valoriza muito a inovação, por exemplo, no Google, né? Por anos, o Google, a gente pensava, e um dos valores que, né, não sei se para você está claro, mas para mim que gosta de entender empreendedorismo, inovação era uma palavra muito clara no Google. Você vê que os escritórios deles eram diferentes, tinham salas de descanso, porque eles queriam trazer o trabalho, não só a inovação de pesquisar, de ser uma ferramenta de pesquisa inovadora, mas na alma, na cultura empresarial. Então, quando a gente entende essa cultura, a gente já cresce a nossa empresa. Ah, mas sou só eu e minha secretária. Não importa, você já cresce a tua secretária na cultura certa empresarial. E ela já vai passar a cultura certa para as pessoas ao redor, né? Uma coisa aqui que a gente não deixa aqui na empresa, na Fazenda do Francês, que são mais funcionários, a gente fala assim, ó, da cultura da empresa a gente não pode falar mal de cliente. Não pode.
Tem cliente chato? Tem, mas não importa. Não pode falar mal de cliente, cliente então a gente sempre achar assim, o cliente tá aqui, ele tá para curtir, tá de férias, a gente não conhece as questões deles, a gente entende que vocês não têm os momentos que não são felizes de vocês, mas não importa, o cliente tá aqui para ser bem atendido, então não pode rolar essa fofoquinha na cozinha que obviamente as meninas têm, né? Vai lá servir o café da manhã, o cara às vezes é meio grosso, elas têm a tendência, ai, cara, esse cliente é chato. Elas têm essa vontade, a gente fala, não. A gente já corta isso, porque a gente não quer esse tipo de energia, a gente não quer. Então, é cultura de empresa. E quem fica aqui, isso é inclusive um critério pra gente, de quem que vai ficar na equipe, quem não vai. Tem uma menina agora que tá saindo, ela é maravilhosa, mas ela não se encaixa na cultura da empresa, porque quando ela acha a pessoa chata, ela absorve essa energia e repassa para o cliente. E para a gente não pode ser feito isso. E eu uso essa cultura até com a babada aqui de casa, que ela nem trabalha diretamente ali, mas eu falo, ó, vamos evitar de ficar falando dos outros, porque é uma cultura empresarial. Isso traz a estrutura, né, da tua empresa. Tua empresa vai ser construída, teu castelo vai ser construído em cima disso, tá? Deixa eu colocar aqui o slide, que eu tô aqui na propaganda da Coca-Cola. Então hoje, né, quando a gente fala justamente de cultura empresarial, como eu estava falando para vocês, tem as ferramentas como a comunicação, uma narrativa, o que que é o nível de consciência, o que que é venda, retenção, conversão, atração, mas sempre tem que existir a alma. Então uma coisa é ferramenta, a outra é a alma. E quando a gente fala dessa aula aqui de hoje, é uma conexão, é um chamado para a alma do negócio, né? Então, qual é a sua missão na vida? Eu queria que vocês escrevessem isso. Qual é a sua missão na vida? Ai, gente, mas eu já falei, já repeti, mas justamente quanto mais você falar, mais você repetir, mais vai ficando clara essa mensagem. Toda vez que você escreve, vai ficando clara essa mensagem. Nossa, eu sempre repito essa palavra. Nossa, eu sempre estou falando isso aqui de novo, e aí você vai entendendo qual é a mensagem principal. Então, qual é a missão, a sua, na vida? Dessa vez eu fui bem concisa. Ai, que legal! Quer compartilhar? Coloquei cuidar. Ótimo, maravilha. Quais são os seus valores principais pensando? Pode ser você como pessoa, mas assim, pô, pensando no negócio, né? Quais são os meus valores principais? Pega você como pessoa, como ser humano, mas veja se esses valores estão vinculados ao que você faz. Ou se não estão e são muito importantes para você, como que você pode vincular esses valores, né? Um valor que era muito importante para mim era o ambiente, ecologia. Sempre foi muito importante para mim. E dentro do sucesso integrativo, sempre eu tinha isso muito claro, que eu falo assim, pessoas que estão bem emocionalmente consomem mais consciente. Isso sempre foi um valor que me levou. E eu estar trabalhando mais no negócio do meu marido, no nosso negócio, né? Tem que trazer isso agora. No nosso negócio, que é a fazenda, está muito vinculado a esse valor meu de sustentabilidade. A gente reflorestou floresta, tem floresta atrás. Então, é um valor que me guia e guia as minhas empresas. Então, mesmo na Beer Better no começo, eu falava assim, sustentabilidade. Eu falava, como que eu vou encaixar isso daqui dentro disso? Como que eu vou encaixar? Até eu ir encontrando as maneiras que encaixasse na minha empresa, mesmo que fosse de autoconhecimento.
Coloca pelo menos de 3 a 5 valores, tá? 5. De 3 a 5, no mínimo 3. Ô, Jennifer, eu escrevi um aqui. Bom, não sei, vamos lá, é um exercício, né? Pensando como empresa, né? Como um negócio, né? O que é valor para mim, é ética. Ótimo. É muito genérico falar isso? Não. Acho que é isso aí, igual você falou da sua empresa. É ética em um ambiente de trabalho, você não ficar falando mal de hóspede, não ficar falando mal de paciente. Eu vivi isso esse fim de semana, assim, sabe? Da colega vir e comentar de uma história íntima de um paciente. Uhum. Fim do mundo para mim, entendeu? Uhum. Então, ética, verdade, e aí quando eu falo em verdade, é uma coisa assim bem ampla mesmo, assim, penso em cura de verdade, tratamento de verdade, eu penso em um alinhamento, né, entre quem eu sou na minha vida pessoal, com quem eu sou na minha vida profissional. Eu chamo isso de verdade aqui. É Ética. como se eu, no que eu fizesse hoje, eu tivesse seguindo a minha verdade Você sente e isso? quisesse ajudar as pessoas a encontrar as suas próprias também. Uhum. Então, ética, verdade, bem viver e bem-estar. Aí, bem-estar é alguma coisa que eu falo muito, vivencio isso muito, é palavra de todos os dias do meu consultório. Agora, bem viver é uma coisa mais recente para mim, assim, que eu tenho elaborado mais recentemente. É um termo que eu ouvi um dia desses no podcast e que ressoou em mim, Ótimo. porque é como se fosse um bem-estar, né? A sensação de bem-estar que se estende e que passa a ser um norte, assim, para você, para sua vida, né? Então, você vive bem, sabe? Sentindo-se bem, Uhum. né? E para dizer que esse bem-estar porque na homeopatia o bem-estar é um dos sinais mais profundos de cura profunda, né? É como se simplesmente a pessoa entrasse dentro de uma roupa super confortável e a roupa dela a sua existência mesmo, assim, é seu corpo, é sua mente, e ela fica bem, né? Faz as pazes. E aí a última palavra é uma palavra que eu não sei se eu inventei, não sei se ela existe, que é pessoalidade. Existe isso? Eu Pe- já ouvi falar em alguma coisa impessoal, Mas né? acho que eu nunca ouvi Tratamento pessoalidade. É. impessoal, mas que eu acho que quer dizer o seguinte, talvez eu tenha que buscar a palavra que traduza isso, mas é assim,
no meu consultório, e isso na nossa clínica também, né? Eu falo agora em nome da, né, da clínica da família, porque, vamos dizer, boa parte do tempo eu não sinto que tem essa integração ainda, sabe? É Uhum. como se fosse cada um por si ali, mais ou menos o mesmo local. Mas tem essa questão, assim, sabe, de chamar todo paciente pelo nome. Isso sempre fez parte, assim, dessa essência e eu levo ela para dentro do meu consultório, aonde for. Quando eu tinha consultório lá em Rio Preto, era da mesma forma. Buscar o paciente na sala de espera, chamar pelo nome, né, saber, assim, exatamente quem que está na minha frente, com detalhes. Então, isso que eu chamei de pessoalidade, tem um nome melhor para isso? Acho que seria individualização, talvez. Mas é que é uma individualização, tipo, né? Você tá vendo o indivíduo, mas você tá fazendo isso com qualidade. Eu acho que tá ótima a palavra pessoalidade. Eu entendi o que você quis dizer. Não sei se ela existe, mas eu acho que para Vou você procurar. refletir isso, eu acho que tá Vou perguntar para o chat. maravilhoso. É ótimo. Então, eu nem vou abrir o slide porque eu não quero que você leia a frase. Mas eu quero que você pense justamente. Oi, Uai, tudo bem, meu amor? Você tá ouvindo a gente? Sim, tô. Eu só tô mais quietinha hoje. Eu tô com dor de garganta, meio Tá. fraquinha. Mas você É. conseguiu fazer o exercício? Tá ouvindo sobre Sim, narrativa? Tá fazendo tudo? consegui. Mas hoje eu não tô na minha maior, na maior rentabilidade, de produtividade, não. Não, Porque sim. eu tô molinha mesmo hoje. Mas aí eu queria ouvir vocês, né? Saber, E você tá obter. conseguindo pensar um pouquinho sobre os teus valores, teus principais valores? Sim, Ótimo. Você quer sim, compartilhar alguma sim. coisa ou você tá cansada e prefere não? Não, eu posso compartilhar. Eu tava pensando sobre isso. Eu acho que minha missão é não que, de fato, é, a gente tenha que ter a nossa identidade por aquilo que a gente faz. Mas eu acredito que, óbvio, a minha essência, ela é muito maior, né, do que eu faço. A Laís, ela é muito mais profunda do que aquilo que eu faço. Mas, assim, a minha missão, de fato, até eu posso precisar melhorar em alguns aspectos, enfim, amadurecer sobre isso. Mas de fato, hoje, eu posso ser sincera com vocês, a minha maior missão é servir. Uhum. É servir com tudo de mim, Uhum. servir com o meu amor, servir com o meu olhar, servir com a minha instrumentalidade no quesito ciência. Então, assim, quando eu tô lá com o paciente, eu faço muitas orações, porque eu faço assim, meu Deus, que o Senhor me ajude a ser a melhor médica para essa criança. Que o Senhor me dê sabedoria, porque eu tenho no meu coração essa vontade de servir, de verdade. Então não é, eu não faço medicina porque é belo, mas porque eu Uhum. quero servir, entende? Então eu acho que a minha missão é essa. E o meu principal valor é a empatia. Tem muito a ver com o que a Bárbara falou, né? Sobre você ver o outro mente uma pessoa, não um número. É você recepcionar essa pessoa, falar o nome dela, saber a história. Então, assim, eu fico tentando na minha cabeça decorar todos os nomes dos pais, das avós, tudo, porque aquilo é importante. Então, a Ana, o pai da Ana é o João, e a mãe da Ana é, sei lá, Clara. Então é isso. Então cada um tem a sua importância. Eu me esforço nisso. Eu acho que eu ainda não alcancei aquilo que ninguém, nenhum ser humano, todo mundo é falho, tem a sua finitude, mas eu tô querendo dizer assim, que eu tenho um desejo muito grande. E, obviamente, como eu sou finita, eu não consigo alcançar em sua totalidade. Mas eu me Claro. esforço. Eu tenho um desejo genuíno, de verdade, no meu De coração. servir. Oi? Qual é De esse servir. desejo de servir? Que lindo. Servir. Isso é muito lindo. Agora, gente, vocês estão maravilhosas. A questão da gente mapear os nossos valores
É isso, porque, ó, olha como é lindo o que a Lai falou. É lindo. É lindo, Lai. Eu escuto vocês falando, gente, eu falo assim, nossa, me sinto honrada de ouvir, fazer parte, assim, sabe, da vida de vocês. É tão gostoso. Mas você vê uma equipe, eu vejo, porque eu sei o que eu quero de exercício, mas você vê uma equipe baseado nisso que a Lai falou, vou fazer pegar esses exercícios da Bárbara, mesmo que eu pense a mesma coisa, Lai. Reproduzir o que a Lai é, porque parece que é só ela, você entende, Lai, que vai conseguir servir. Mas se tiver muito claro o servir, como que eu vou servir, quais são os valores, né? Então, o servir é ótimo, mas através de que valores? Através vai ficar mais claro para a tua equipe. E de novo, que tua equipe seja secretária mais enfermeira. Não tô falando de uma equipe de 50 pessoas, entendem? Não precisa ir lá longe por enquanto. Mas como que a tua equipe inteira pode estar na mesma energia que a pessoa chega e fala assim, gente, essa secretária da Lai é uma extensão dela. Eu sinto a energia dela. Gente, essa secretária, a doutora Bárbara, gente, ela parece que eu já comecei a entrar no consultório antes de ver. Porque o jeitinho que ela fala comigo no WhatsApp já fala. E como que a gente faz isso? A gente faz isso quando. E é isso, tá muito claro, cara, eu quero servir a pessoa. Então a tua secretária, a teu cliente, né? E daí vamos voltar para cliente interno e cliente externo. O teu cliente externo, o teu paciente, o teu cliente, ele tem que sentir isso de todo mundo. Mas o teu cliente interno, que é a tua secretária, teu pessoal do marketing também. Então, isso é um valor que vai guiar o direcionamento da empresa de vocês. Vamos pegar lá e vai contratar alguém de marketing, ou vai uma social media, ou alguém que vai responder no Instagram por ela. Aí vai que a menina fala assim, porque a gente vai fazer um feed lindo, porque vai ser bonito, organizado, pode deixar que eu vou responder todo mundo. E aqui, ó, tá tudo protocolado, não sei o que lá. E aí ela pega e fala assim. E aí tem a outra que. Tem duas pessoas pra escolher. Tem essa que é toda perfeita e a outra que fala assim: olha, eu não sei do jeito que eu tenho que fazer, mas acredite, eu vou dar o meu jeito, de dar o meu melhor. Eu vou resolver o problema dessa pessoa. Você fala, essa pessoa tá alinhada aos valores da minha empresa. O resto eu ensino. Mas eu tenho que ter isso claro, entendeu? Tipo, que se o principal fator da Lai é servir, tem que ser a sua cultura de empresa interna, ou seja, a tua secretária tem que estar disposta a servir o seu paciente externo, mas ela tem que estar disposta a te servir você. Tem que ser um valor dela. Ela tem que vestir essa camisa, tem que fazer parte dela. A, a da Bárbara, ela tem que ter verdade. Pô, ela errou alguma coisa, ela tem que ser verdadeira com a Bárbara, com a cliente, entendeu? Porque pra Bárbara é muito importante isso, senão ela vai sentir como se vocês fossem um bando de estranhos num coworking que não se entendem. E aí quando a tua equipe, através do só que assim, eu vou achar uma Liza 2, não vai. Você não vai achar um clone seu. A Bárbara também não vai achar um clone dela. Mas se tá muito claro pra mim quais são os valores principais da minha empresa, eu vou fazer com que minha equipe, apesar de ser diferente, vibre na mesma energia e mensagem que eu quero passar para essa empresa. Vocês estão entendendo a importância disso? Tem que vir com alma, mas daí tem que se traduzir em palavras, para que quando essa equipe chegar, fica claro. Então, por mais que sejam poucas palavras, mas se a palavra da Laís é servir, se você for contratar uma secretária, essa palavra tem que existir no diálogo com a tua secretária na primeira conversa. O meu propósito aqui é servir. Esse precisa ser o seu também. Quando você vier trabalhar. Quando você receber uma mensagem no WhatsApp, não medir esforços para servir, mesmo que não seja sobre medicina. Porque foi isso que a Liza falou. Eu tô aqui até para orar para essa família.
Então, sabe, a tua secretária, se ela pegar e falar assim, chegar alguém e falar, ai, não sei o que fazer com minha filha, não sei o que lá, talvez uma secretária que seja a cara da Liza disse assim, nossa, eu vou falar com a doutora, ela tá ali em consulta, não sei o que lá, ou tá em cirurgia, ou a doutora foi, não pode ter, mas eu vou orar por você. A tua secretária fala isso, e ela orar pelo seu paciente, porque ela vai estar transmitindo os valores da tua empresa e de quem você é, sendo uma extensão disso. Só que se eu intencionalizar isso, mas eu não comunicar, eu não tô criando um valor e uma cultura empresarial. Vocês estão entendendo? A Bárbara tem que estar ali Ótimo. numa consulta, tem que falar de ética e verdade. A tua secretária tem que vivenciar bem-estar e querer o bem-estar do cliente, do paciente, o bem viver. E eu sei que tem o servir também no da Bárbara, mas não é um valor tão forte quanto o da Liza. Talvez a secretária Bárbara tenha que estar preocupada no bem-estar, que ele é parecido com o servir, mas ele é diferente, percebe? Então ela vai estar muito mais focada num bem-estar, dentro daquilo do que um servir é diferente. Já vai uma outra energia. E aí vem a pergunta, quando vocês entendem esses valores, né? A minha outra pergunta é assim, e eu queria que vocês fechassem os olhos para sentirem isso. Qual que é a sua visão? Qual que é a sua visão da sua vida, do seu negócio, quando você sente essas palavras no teu coração? Qual que é a sua visão? Eu queria que vocês parassem para fazer um exercício como intuitivo mesmo, como se tivesse uma imagem. Qual que é a minha visão? O que eu vejo no meu futuro quando eu sigo os meus valores? Quando eu entendo a minha missão e eu sigo os meus valores, qual que é a visão? O que eu vejo que pode ser construído na minha vida pessoal e profissional? Se deixa guiar mesmo por isso, por essa visão. A Onde as pessoas. visão, Jennifer, seria o que eu vejo de futuro Uhum. O que você vê no futuro para a quando você empresa. pensa na sua visão, na sua missão e nos teus valores? Como que as pessoas, que lugar, como que as pessoas estão sendo recebidas com esses valores? Como que é esse lugar com a ética, com a verdade? Como que é esse lugar com servir? Entenda qual que é a tua visão sobre isso. Tem uma visão sobre isso? Consegue visualizar? Exercícios de visualização são ótimos exercícios cerebrais, né? Inclusive de Eu neuroplasticidade. visualizo, mas não consigo falar. Não tem Eu problema. também, é E isso não que acontece. precisa falar. Não precisa falar. Às vezes é um desenho. Às vezes é guarda essa imagem. Guarda a emoção desse lugar. Eu tava aqui angustiada porque eu não conseguia traduzir. E não precisa, porque isso é algo de vocês. Sabe? É o tesouro no coração que vocês sabem. Essa é a resposta que só vocês têm. Que é o caminho. É para lá que vocês vão. E quanto mais você se conectar a essa visão, quanto mais você sentir que você se permitir viver, você vai se conectar com isso. Engraçado, né? Isso que eu tô falando pra vocês, que eu precisei desse surto para entender que muito da minha visão está fazendo cada vez mais sentido para onde eu tô indo. Só que essa visão já existia muito tempo atrás na minha cabeça. Só que às vezes a gente vai, né? Vai na ferramenta que é muito importante e vai esquecendo da visão. E daí você fala, nossa, as ferramentas estão aqui para servir a nossa visão. Só que a gente tem que aprender elas, né? É a parte que a visão é o coração, tá dentro da gente. Ninguém vai dar essa resposta. Nenhuma receita de bolo vai te dizer como seu bolo vai ficar no final.
Essa é só você. Como você vai decorar, como você, o formato do teu bolo, é você. Não existe um lugar. Só que eu preciso aprender a fazer um bolo de fubá. Eu preciso entender de ferramenta de comunicação para estruturar essa visão. Isso é um dos desafios, né, do mundo, a gente ir para o mental, focar no mental, desenvolver uma habilidade e voltar para o coração e ir fazendo a ponte entre os dois, tá? Então, gente, quando a gente fala de ponte, é isso que eu quero trazer aqui para vocês agora. Tá bom, vocês não conseguem falar isso, talvez seja só uma visão, mas se você tivesse que escrever agora, é um consultório, é uma empresa, como que é? É um lugar que representa essa missão no planeta, né? Então, para você ir construindo através de ferramentas, percebe? A visão é uma coisa, mas o que que é? Pô, não sei, Jennifer, se é um consultório, eu acho que é uma casa, eu acho que é, né? De novo, né? Hoje eu tô cheia de dar exemplos meus, mas eu falo rindo que eu desenhei um espaço dentro do meu quadro dos sonhos, até você, mais ou menos, estavam aqui. Eu mostrei já isso pra vocês, gente. Eu mostrei para as meninas que vieram aqui, ó. Que eu falo rindo que eu desenhei no profissional no meu quadro dos sonhos. E isso daqui, ó. Um dia num desenho intuitivo. Vocês conseguem ver? É uma casa amarela com umas venezianas azuis. Tem uma varanda com umas florzinhas roxas. E eu falo assim, é uma casa onde exercemos atividades que ensinam as pessoas a viverem em harmonia com si mesmas e com o resto do universo, ajudando o universo a ser um lugar melhor. Eu não tinha muita noção do que era uma casa. Era a visão. E eu falo realmente que a casa daqui não fui eu que pintei, ela é amarela, com venezianas azuis, e ela tem flores roxas numa varanda. E nada disso fui eu que fiz nessa casa que tem aqui. E ela vem em forma de, na verdade, uma fazenda. Eu lembro que eu fazia essa visão e falava assim, gente, eu acho que é uma casa com café e tipo uma sala de yoga no centro do Rio. Na época era a minha visão. E aí eu fui indo atrás para construir. Como que é construir isso? Indo atrás de ferramentas. E vocês percebem que a visão ela tá ali e a gente vai adquirindo ferramenta para fazer com que essa visão surja. Entenderam? Então, na sua cabeça, o que que é? Como que é essa ferramenta dessa visão? Porque você tem que começar a querer construir ela, para ela você dar possibilidade para ela existir. Então, o que que você sabe fazer muito bem, que você acredita que seja algo necessário, né, para o planeta, para você cooperar de alguma maneira? Isso aqui são perguntas complementares à pergunta que eu fiz antes, caso para mais clareza, né? Quais são os problemas que você deseja resolver no planeta? Uma frase muito boa é: o que que me gera indignação? O que que eu fico indignada? Qual que é o problema que me revolta? Né? Esse foi o jeito que eu trouxe sustentabilidade com autoconhecimento, que meu propósito começou a se construir assim, porque eu ficava indignada com a falta de sustentabilidade no planeta, tá? E aí, eu queria daí também propor esse exercício agora. Eu já fiz ele com algumas de vocês, eu fiquei nessa dúvida. O exercício do enterro, é um exercício meio desagradável, mas eu já fiz com vocês esse exercício. Eu não me lembrava se eu tinha feito com a Bárbara no individual. Não? Então, vamos fazer esse exercício? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu quero que vocês visualizem que, se for muito desconfortável, vocês falem, mas depois vai ficar bom, tá? Que a sua jornada nessa terra acabou. A sua jornada nesse planeta terminou. Eu não sei se isso é daqui muitos anos, e você sabe, você tá sabendo aí no seu coração. Mas ela terminou. E
existem pessoas em volta de um corpo ou de cinzas. Essas pessoas elas vieram para o seu enterro, para o seu ciclo de finalização nessa terra. E eu queria que você parasse rapidamente para observar quem está aí no seu enterro, quem está aí? Seus filhos, seus familiares, pessoas que você conhece ou não. Quem comparece nesse lugar? Observe essas pessoas e aí aos poucos algumas pessoas vão subir ali no altar, no púlpito e vão falar sobre você, sobre sua vida, sobre o impacto de quem você era ou do que você criou, teve na vida deles. Pode ser os seus filhos, falando de como você foi como mãe, mas também podem ser pacientes, clientes ou outras pessoas. Presta atenção no que essas pessoas estão falando sobre você, sobre o que você fez. E vai observando como você se sente em relação ao que falam. E vai pensando, nossa, que legal, faz sentido, ou nossa, que interessante. Não imaginava que minha vida me levar para esse lugar, para esses resultados. E só deixa intuitivamente ouvindo. Então, quando todo mundo tiver falado, quando você tiver tomado suas percepções sobre esse dia, no seu tempo eu vou pedir para você abrir os olhos e escrever sobre esse exercício. No seu tempo. Você pode abrir e escreve a principal coisa que veio, que te disseram. Põe no papel um pouquinho. Pode ser uma frase, duas. Isso. Quando estiver pronta, pode abrir os olhos e escrever no papel, tá? Todo mundo já escreveu um pouco sobre como foi esse exercício? Eu não te escutei bem, Jennifer. Conseguiu seguir o Qual é exercício? a pergunta? Para você escrever um pouco sobre esse exercício, o que que veio para você? Ah, tá. E nem tudo precisa ter a resposta, tá, gente? Às vezes vê alguma coisa no exercício que você não entende o que é e tá tudo bem. Jennifer, o começo eu consegui entender até um ponto, depois parece que eu meio que dei uma dormida. Eu faço isso às vezes, sabe? Quando
faço esses exercícios, às vezes em psicoterapia, né? Parece que tem uma situação que eu Você entro tem medo em da contato com morte, o Criador Bárbara? ali, eu dou uma fugida. Você tem medo da Hã? morte? Você tem medo da Não te morte? ouvi. Que estranho. Você tá me ouvindo, Lai? Normal ou não? Ah. Tem. Você tem medo da Não, o morte? meu tá sempre cortando, as primeiras palavras suas cortam. Tenho, Tem? tenho. Não é Deve, assim aquela coisa que. Hum? Oi? deve ser a internet dela que tá cortando. É, né? Será que é Também a acho. minha? É. Eu acho que a Lai tá ouvindo normal. Deixa eu tentar passar pro celular. Nossa, porque tá o tempo todo. E parece que tá completa, mas desde que a gente começou que tá assim, cortando as primeiras palavras. Mas enfim, na primeira parte, que eu acho que eu estava mais concentrada e fui mesmo assim, né, fazendo toda a visualização e tudo, teve um momento que eu achei interessante que eu pensei assim, imaginei como se estivesse numa sala de velório, sabe? Uhum. Vou Vou desligar desligar aqui. aqui. Isso. Pronto. Ai. Ok. Tá melhor? E tá. E aí, eu imaginei como se fosse numa sala de velório, e aí, é dolorido isso, hein? Nossa, É um aí exercício difícil. vieram os meus filhos, a carinha dos dois, assim, pequenos ainda, meu marido, meus pais, e alguns amigos, algumas amigas e pacientes. Ótimo. O que que eles falavam? Eu não cheguei nesse ponto, assim, mas, assim, eram pessoas que lamentavam, assim, sabe, que de alguma forma fez a diferença na vida deles, né? Aí, nesse momento, eu achei interessante, eu falei, nossa, Deus, meus pacientes estão aí. E aí tinha mais e mais pacientes, e assim, aí parece que eu não lembrei de outras pessoas da minha família. Não vieram, sabe, tios, primos, irmãos, só ficou aparecendo paciente. Aí eu falei, não é que eles têm uma importância grande mesmo na minha vida, assim, é para mim, eles são importantes. Mas, e não só pra você, mas pra eles. Não, para eles, mas eu estou dizendo o seguinte, antes de tudo, é, assim, eu falei da minha missão, mas às vezes eu sinto que eu sou veículo, sabe? Uhum. Às vezes eu sinto que eu sou um veículo, assim, que as coisas acontecem através de mim, assim. Sim. E eu estar disponível como veículo de cuidado, de cura, é alguma coisa que faz parte de sabe, de uma missão mesmo, de uma coisa muito profunda em mim. Uhum. Eu Foi acredito isso que eu. muito nisso. E isso que eu quero te dizer, me faz muito sentido, né? E eu sinto que você é isso. Eu acho que a Lai também é, justamente através da oração e além da medicina. É, e isso é muito potente. Né, apesar de você ter se desconectado do exercício, ou porque você ainda não consegue lidar tanto com a questão da morte, e aí é algo interessante você analisar isso, talvez, né? Sobre o porquê que você tem um pouco de dificuldade. Todos nós temos medo da morte, mas é sempre um ponto interessante, né? Antes eu falava mais de morte, mas a morte, como a gente lida com a morte, fala muito sobre como a gente lida com a vida, né? Então, se a gente tem medo da morte, às vezes é que a gente não. Como a gente lida com a vida ainda dá aquela sensação do tipo, será que eu tô fazendo o meu melhor? Será que eu tô vivendo tudo que eu poderia estar vivendo para eu estar com medo da morte? Enfim, Uhum. existe um pouco disso. Mas,
fato de você ter muitos pacientes quer dizer muito sobre você, mas quer dizer muito também justamente sobre o seu propósito, sobre a sua missão, do seu lugar. E você não conseguiu ouvir nada do que seus pacientes falavam? Não, eu não Ninguém ouvi subiu falar para de falar ninguém, sobre eu só vi você? afeições, assim. Porque uma coisa legal que é desse exercício, e depois qualquer coisa você pode revisitar o exercício, sabe? O que que essas feições falavam, sabe? O que que tinha por detrás dessas feições? O tipo, nossa, a doutora Bárbara transformou minha vida porque ela era assim, assim, assim. É um exercício intuitivo legal até para você entender, olha, foi dessa maneira que teve a perspectiva das pessoas que eu influenciei na vida dela, sabe? Às vezes justamente você vai escutar, pô, a doutora Bárbara foi um veículo para eu me conectar, entendeu? São coisas que talvez você possa ouvir nesse, nossa, aquele, sei lá, espaço que a doutora Bárbara abriu, aquele lugar ou aquilo, aquelas palestras, às vezes isso são veículos intuitivos, esse exercício para, entendi, é isso que as pessoas visualizavam sobre mim. Mas o que eu quero dizer é que independente disso, os teus pacientes têm um lugar importante na sua vida, mas você, se eles surgiram nesse exercício, quer dizer que você também tem um lugar muito importante na vida deles. Então, realmente você e, né, nos dias difíceis, porque tem dias que são difíceis, né, da gente seguir nosso caminho, que a gente tem vontade de desistir, que a gente fala, meu Deus do céu, que eu tô fazendo a coisa certa, blá, blá, blá. Mas você ter essa visão desse exercício e falar assim, não, realmente eu tenho importância, impacto na vida das pessoas, isso te ajuda a te motivar, inclusive nos dias difíceis, né? Isso é muito legal. É um exercício muito, apesar de desafiador, que ele é mesmo, ele é muito legal porque a gente vê o impacto que a gente pode gerar na vida das pessoas. Nem, não sei se todo paciente iria no enterro do seu médico. Você iria no enterro de todos os seus médicos? Provavelmente alguns sim, outros não. Que é esse nível de proximidade que você traz, é muito lindo. Lai, quer compartilhar alguma coisa do exercício para você? Então, eu também ouvi dos meus pacientes o impacto que eu tinha causado em vida para a vida deles, né? E também ouvi os meus pais falando, né, sobre o meu legado, entre aspas, meu marido também. Então, eu vi essas pessoas próximas. Porque também a minha família é muito pequena. Então, eu não tenho, né, muitas pessoas. Os meus avós já são velhos, aí só tem dois filhos, enfim, eu só tenho um tio, enfim, é muito minúscula. E aí eu ouvi, visualizei essas pessoas que eu havia citado anteriormente. Só que a minha sensação, quando eu tava vendo isso, foi de alívio. Tipo assim, alívio de, meu Deus, eu fiz tanto, eu lutei tanto. Glória a Deus que eu tô livre. Tipo assim, aquelas. Lá isso Foi fala muito, né? Isso diz muita coisa sobre tipo você. assim, meu Deus, eu fiz, eu dei meu sangue, mas eu fiz. Então, que alívio. É tipo isso, entendeu? Não que eu esteja fugindo da realidade ou que eu não gosto da minha vida, eu gosto da minha vida. Mas, gente, eu tô sendo sincera. Eu gasto muita energia, sim. Muita. Eu Muita acho mesmo. muito bom você estar falando isso, Lai, porque volta muito muitas coisas que eu sempre falo pra você. Pode ser mais leve, sabe? Sim, sim. E eu tenho buscado isso. Só que eu vou dizer uma coisa pra você. Vai. Ó, ó. Tá, se eu tiver errado nas palavras, você me fala. Mas eu tô sendo a Laísa, tá? Sim. Tipo assim, tudo bem. Eu entendo que tem que ser leve, que não sei o quê. Mas, Jennifer, eu tô falando sério. É tanta luta que passa uma luta, aí tem outra luta, tem outra luta. É assim, entendeu? Então, assim, tipo, por exemplo, agora, né, que eu tô montando a minha clínica, que é pequena, mas é uma clínica, né? É a minha sala e tem outra sala que eu tô tentando sublocar. Aí hoje eu até
Coloquei lá que estava alugando e tal, coloquei no Instagram. Algumas pessoas se interessaram, mas assim, não é uma coisa certa ainda. Você tá vendo que assim, é tudo bem, eu tenho e ser mais leve, mas eu ainda estou conquistando uma estabilidade para que eu possa ser leve. É isso que eu tô querendo dizer. São Claro. desafios, é tanto desafio, é tanto degrau que eu tenho que andar, que eu nem sei o degrau que eu tô. Lai, assim, ó, eu posso te dar uma resposta pragmática e eu concordo com tudo, tá? É isso, gente. A vida realmente são desafios, né? A Bárbara tem outros, mas eu sei que também, pô, eu tenho muitos desafios também. Então, essa é a resposta pragmática. Sim, tem desafios, por isso que a gente tem que se munir de ferramentas e ter que acordar e se motivar e fazer acontecer e ser adulto. Essa é a resposta pragmática, tá? E que é real e necessária. E a outra resposta, e eu te digo isso porque eu faço isso há muito tempo. E, inclusive eu essa semana, isso que eu tô dizendo, pra mim foi muito bom o meu surto, porque me foi muito necessário retornar pra esse lugar. E não adianta, Louise Hay é a minha grande mentora pra isso especificamente, tá? É como eu escolho dizer isso para mim mesma. Então, pragmaticamente, sim, concordo 100% com você. E eu não sou a pessoa do positivismo tóxico, sabe? Do tipo, vamos fingir que está tudo bem e não está. Eu não quero te passar esse positivismo tóxico, tipo, não, tá tudo bem. Tipo, não tá, eu tenho que alugar minha sala. E assim, eu tô com medo de custear sozinha, de não alugar, de ser. Que é mais um desafio pra mim, é mais um custo pra mim, Jennifer. Eu Então, assim, sei, eu te entendo, é isso que eu tô falando, ó, eu te dei a resposta pragmática, tá? Te dei a resposta pragmática. Eu entendo tudo, mas eu sei porque, inclusive, isso é neurociência. Né? Por isso que eu quis estudar neurociência e entender a Louise Hay em relação a isso. Resposta pragmática, sim, concordo 100% plenamente, tá certa. A resposta que eu vou te dar, Louise Hay barra neurociência. Toda vez que você faz isso, você ativa a tua amígdala. tá. Toda vez que você ativa a tua amígdala, você aumenta os teus níveis de cortisol, você se estressa mais, você piora a sua saúde. Então, eu não tô dizendo para você ser positiva tóxica, você não vê, eu não tô dizendo isso. Mas é como eu me relaciono com o que eu tenho. E aí, gente, e eu falo rindo, né? Eu me sinto mal às vezes de passar a ferramenta tão básica pra vocês, porque por isso que eu fui estudar neurociência, que eu falei, gente, eu me sinto mal de falar isso para as pessoas. Tipo, então vai escrever uma afirmação positiva como se fosse uma mágica, entendeu? E eu fui estudar neurociência porque eu me sentia mal de falar principalmente pra médico, tipo, mas olha, eu juro, faz a afirmaçãozinha ali que vai ser bom, mas hoje em dia eu entendo o conceito que está por detrás da afirmação, que é isso, né? É você trabalhar a tua amígdala. Então, eu te diria assim, Lai, e como eu vejo que faz diferença, gente, isso mudou a minha vida. E quando eu falo que mudou a minha vida, não foi só no meu contexto de saúde mental e várias outras coisas, mas inclusive de realmente criar uma realidade diferente, assim, sabe? Eu quero criar uma nova realidade para mim, mas, gente, eu criei muita coisa através disso, sabe? Porque o teu córtex pré-frontal, ele abre para novas possibilidades, ele abre para os novos cômodos, tipo, isso funciona mesmo. Então, eu entendo, resposta pragmática, eu entendo. O meu outro lado é assim, escreve afirmação, sabe? Fica com o pragmático, não seja, enfim, eu tô sem a palavra. Poliana, Leviana, Poliana. poliana ou leviana. Não precisa ser poliana ou leviana no sentido de, sabe, se tapar os olhos e falar assim, que a minha vida tá cheia de problema, eu fingir que não tem. Não é isso que eu tô falando. Mas escreve lá, minha vida é leve, eu encontro soluções, eu estou segura, todo dia novas soluções vêm até mim, sabe? Assim, pra mim é uma afirmação, pra mim, que sou parecida com você, tá? Lá nesse sentido. Eu estou segura, gente, como é uma afirmação que
acalma a minha amígdala. Eu sinto no meu corpo. Eu tô estressada, eu tô tensionada, eu falo assim, tá tudo bem no meu mundo, eu estou segura, tá tudo bem no meu mundo, eu estou segura. Cara, eu vou sentindo relaxamento no meu corpo, é físico. Às vezes é tudo que a gente precisa, mas não é ser leviana e falar assim, ah, então tá bom, agora não vou olhar para as minhas contas. Até porque eu sou a pessoa que mais defendo, olhe para suas contas, veja a estratégia, sabe? Tem uma estratégia que tá indo mal, recalcule a rota. Não é assim, ai, uma estratégia tá indo mal e eu não vou olhar, não vou olhar. Não, mas não deixe de fazer afirmação, sabe? É uma ferramenta tão poderosa. Faço uma homeopatia com a Bárbara, né? Mas assim, eu acho que são ferramentas que funcionam muito, muito. Então, assim, faça afirmação. Minha vontade gritante que eu tenho de dizer assim, faz afirmação. Tá tudo certo, eu estou em segurança, encontro os parceiros ideais. Teu córtex pré-frontal, ele sai do modo fuga, que é só, né? Isso acontece, tá, gente? Você ativa a tua amígdala, teu cérebro entra em reação, fuga, Fuga. luta. E o que que ele faz? Quando ele entra no modo fuga, o nosso cérebro faz um hiperfoco no caminho de saída. Então pensa, isso acontece, tá? É sério. Se tem uma onça que começa a correr atrás de você, você vai viver aquela visão tipo X-Men. Pedra ali, galho à esquerda, entendeu? Porque você não quer cair na pedra, você não quer tropeçar na pedra, você tem que pular o galho, que talvez você não viria o galho se você estivesse passeando e você tropeçaria. Então isso acontece. Quando eu entro, minha amígdala ativa, eu entro nesse modo de reação, e eu fico assim, ó, focada só no como que eu tenho que fazer para sobreviver. Isso é real. Então eu ativo partes do meu cérebro de hiperfoco em soluções, sim, que é bom. É bom a gente entrar em hiperfoco, gente, para sobreviver, porque é isso que fez a gente sobreviver e chegar onde a gente está como humanidade. Só que quando você ativa esse estado cerebral de hiperfoco, você vê a pedra, mas você não vê uma oportunidade que às vezes tinha um cipó que você podia pular ali e pegar. Entendeu? Então, quando a gente trabalha a afirmação, a gente tira a nossa amígdala, acalma ela e entra nesse lugar que não é só de sobrevivência, onde a gente vê oportunidades. Áreas do nosso cérebro de aprendizagem se ativam quando a gente desativa a amígdala. Então, sabe, é neuroquímica. Criatividade, Nossa, gente, são muitas coisas. criatividade para resolução de problemas, né? Sim, é assim, é neuroquímico. Então, por isso que eu tô te falando, parece tão idiota essa solução. Escreve uma afirmação, eu estou segura. Mas elas funcionam, entendeu? Então põe isso em prática. Então, sabe, não é, ai, minha vida é mais leve, mas ai, tenta trazer essa informação para o teu cérebro. Minha vida pode ser mais leve, eu estou disposta a ver a vida de um jeito mais leve, para fazer essa neuroquímica funcionar, sabe? Para achar soluções mais leves, gerar essa informação para o teu cérebro, tá bom? Então, gente, só para a gente finalizar aqui, o que que eu quero que vocês pensam? Opa, pensem. Não, os meus. Tá. Então, quais são. Quando eu entendo essa missão, eu quero que daí vocês pensem. Quais são dentro dessas visualizações? Qual que é a minha missão empresarial, né? Por que que minha empresa existe? Por que que meu consultório existe? Ou se na minha visão veio um espaço, veio uma casa, né? Que nem veio na época, veio uma casa, veio um espaço, veio uma clínica, que seja o meu consultório existente. Qual é a missão, não só minha, mas do meu consultório? Qual é a missão? Tá vendo? Começa a mudar. Qual é a visão dessa equipe? A minha equipe, então, ela tem a missão de servir. E isso muda, às vezes muda a visão para onde você está indo. Você fala assim, eu achei que eu queria abrir uma clínica, mas na verdade eu tô querendo abrir um espaço. Tem uma mentorada minha do particular, né, que tá fazendo particular agora, e ela tava abrindo uma clínica, mas ela ainda não tinha visualizado tudo.
A gente foi criando algumas logos e ela falou, cara, ela nem tá mais vendendo aquele lugar tanto quanto clínica, porque agora ela vai atender não só como médica, ela vai fazer medicina, mas ela também vai fazer sessões de terapia. Então, antes ela abriu uma clínica, agora ela tá já como espaço, entendeu? Um espaço que cuida. Qual que é o slogan deles que acabou ficando? O espaço aonde o cuidado da vida começa, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela começou a entender a missão e a visão não só dela, mas do que essa empresa podia trazer. Então, o que que minha secretária, o que o meu time pode trazer? Pode trazer serviço, pode trazer ética, pode trazer verdade para as pessoas através da medicina. Então, qual que é o futuro ideal que eu quero criar por meio da minha empresa, né, para gerar uma transformação no mundo? Porque eu, Jennifer, eu quero criar uma coisa, eu quero criar essas coisas tranquilo, Lai, que bom. A gente tá no último slide, tá? Então, o valor empresarial, quais são os valores que guiam as minhas decisões? Meus e da minha empresa. Vocês entenderam a importância disso? Então, eu quero que vocês terminem, né? Esse aqui é o último slide mesmo, que são só algumas ideias de negócio, o que eu faria se eu fosse médica, de ideias de negócios que podem trazer isso. Escalabilidade e recorrência, então criar pacotes, assinaturas anuais, acompanhamentos contínuos de pacientes, oferecendo consulta, suporte remoto, conteúdo digital exclusivo, especialização em nichos, saúde da mulher, pediatria integrativa, gestão do estresse, combinar atendimentos especiais com telemedicina, um aplicativo exclusivo que centralize consultas, acompanhamentos, educação do paciente, a sua mensagem, não precisa ser através de uma clínica, pode ser através de um aplicativo. Já pensou nisso? Que às vezes a gente fica, né? Ai, tem que ser isso. Como que um produto, desenvolver cursos online, workshopping, mas também às vezes fazer coisas presenciais, construir uma marca pessoal forte. Às vezes o teu lifestyle, a tua marca vai transformar mais do que sua clínica em um produto que transpareça isso, né? Às vezes uma parceria vai ser mais forte do que isso. E esse daqui é realmente o último slide. Coisas que vocês poderiam fazer, assim, que eu também gostaria de receber, tipo, ideias fora da caixa. Pô, vocês podem criar, tipo, um box de saúde integrativa, tipo, uma assinatura que a pessoa poderia receber em casa. A gente vai ter essa semana eu vou ter a reunião com a advogada, tá? Para vocês tirarem todas as dúvidas para marcar o bônus para uma advogada. Então, eu queria uma assinatura, inclusive, vou até colocar isso no grupo, para vocês me mandarem todas as perguntas para eu já alinhar na reunião com ela. Kits personalizados, chá, suplementos naturais, livros, materiais educativos, né? Sugestões de práticas. Tem tanta coisa que vocês podem fazer através do que vocês querem fazer. Só que uma coisa é você e a outra coisa é o que uma empresa pode fazer. O que um produto pode fazer. Eu só volto naquela fala inicial da Liza. Lai, servir. Maravilhoso, mas parece que é só você que pode entregar aquilo. Mas como que você pode expandir esse servir através da sua equipe, através de um produto, através de um serviço, através de um aplicativo, através de uma caixa que chega? Como que essa caixa pode servir? Entenderam? Como que os valores de vocês, como que a Bárbara pode trazer verdade da medicina através do consultório? É consultório? É outra coisa? Então, se abram para isso, para entender o que é de vocês e o que uma empresa pode refletir do que é de vocês para isso. E quando vocês têm essa missão junto com valores, mas da empresa, não só seu, você consegue expandir a quantidade de pessoas que você vai querer ajudar no mundo, se é o que você quer. Se é o que veio na sua visão de enterro, se é o que veio na sua visão de futuro de missão, tá bom? É isso para nossa aula de hoje. Que bom que foi bom para você lá. Espero que tenha sido bom para você também, Bárbara. Escrevam isso, elaborem isso,
Plantem essa sementinha essa semana. E aí criem afirmações em volta disso também, se for importante, mas criem afirmações também sobre o estado emocional de vocês, se fizer sentido, porque ajuda bastante, tá bom? Lai, pode ir. Beijo. Bárbara, tá com alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre a aula de hoje? Não, Jennifer, é isso mesmo. Você indica livros, Jennifer, nesse momento para gente sobre jornada de comunicação? Jornada de comunicação. Olha, tem um livro, inclusive eu perdi o meu, eu não li ele por inteiro. Na verdade, eu vou te indicar um autor que eu acho ele maravilhoso, que é o Martin Lindstrom. E ele fala de Martin, Lindstrom. isso vai ter que escrever para mim. Eu vou escrever, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer menor, quer ver? Deixa eu parar de compartilhar. Aqui. Esse cara aqui, ó. Martin Lindstrom. Ele foi meu professor de um dos módulos da minha pós de neurociência. E ele fala muito de neuromarketing, de marca. Só que ele é um cara assim, pô, ele é um cara, você sente que ele tem propósito, desenvolveu muitas habilidades e capacidade. E ele vai falar muito mais sobre a construção de marca. Só que pra gente, que eu acho que é um tema assim super relevante e a comunicação tá dentro da construção de marca, entendeu? Então, Tá. ele vai ser super abrangente, ele tem vários livros. O principal dele é o Brand Sense, que eu queria. Eu tenho ele, eu não terminei ele de ler, eu nem comecei direito e eu não estou achando, estou quase comprando ele de novo porque eu tô desistindo de procurar e não achar. Inclusive, tô até olhando aqui numa pilha, se não é ele, mas não é. Mas enfim, eu acho ele ótimo. Agora que eu tô vendo que tem conteúdo do YouTube, o que que eu faria? Eu acho que eu daria uma varridinha em conteúdo de YouTube dele. Mas ele é minha referência pra isso. Tá, Eu acho que legal. o melhor do mundo é ele. Ele fez o marketing da Lego, da Swiss Airlines. Cara, sensacional mesmo, assim. Tem vários brasileiros, mas vai ser sempre daquele papinho de, ai, mercado digital, sabe? Que eu acho um pouco maçante, assim. A minha mentora de estratégia, a Keila Queiroz, vale muito a pena seguir ela no Instagram. Eu acho que ela, tipo, traz uns conteúdos, assim, que às vezes te fazem refletir, num simples Reels. E ela é a pessoa que mais me fez entender sobre narrativa, de uma maneira construtiva. Então, eu diria, o Martin Lindstrom e Keila Queiroz. Tá E o legal. Instagram Tá dela, bom. agora mesmo, lá no grupo. Tá bom. São É ótimos. isso, gente. Eu tô acabada. Tô embora. Tô Também. acabada ainda é segunda-feira. Isso aí, mas normal. Faz parte. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Obrigada. Boa Beijo. Tchau, noite. tchau. Boa noite.